Só colocar o... o chat aqui que eu fico vendo aqui. Então, vamos lá, pessoal. Obrigado aí pela presença. Qual que é a proposta aqui? A gente vai falar aí sobre gestão de portfólio. No caso aqui eu coloquei TI, porque tem algumas particularidades específicas aí de TI. Mas, na verdade, se vão ver meu histórico aí profissional, na verdade, minha experiência até maior é muito mais em projetos aí fora de TI. E eu entendo que o que a gente vai falar aqui, tem muita coisa aqui que serve para qualquer gestão de portfólio, né? E é lógico que tem algumas particularidades de TI que a gente vai trazer aqui para esse bate-papo. Deixa eu passar aqui. Então, só reforçar, acho que a maioria aqui participou lá do evento, né? Então, um pouquinho aqui, acho que ajuda, é até interessante entender um pouquinho da minha história profissional, que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Então, minha formação é engenharia, então trabalhei aí 1 ano só com a parte técnica, depois comecei a trabalhar com gestão, e no primeiro momento gestão de manutenção, operação e manutenção, e depois com a parte de... Opa, deixa eu admitir aqui. Uma parte, depois eu fui migrando para a área de gestão de projetos. Conheci gerenciamento de projeto, modelo tradicional, fazendo uma pós aí na MBA na FGV, e depois comecei a trabalhar aí realmente em gerenciando projeto, na época na Nokia Siemens. Aí tive uma oportunidade de passar na Petrobras, foi esse caso aí do Primavera, né? Onde foi uma construção de uma refinaria até que não finalizou, do Comperj, no Complexo Petroquímico. E aí comecei a estudar, né, parte de certificação, me envolvi com PMI, e aí comecei a trabalhar na Alcon, que é uma empresa de implementação de sistemas de radiocomunicação. E aqui foi o meu primeiro contato com a parte de PMO. Então, eu estruturei um PMO e eu vou trazer um pouquinho dessas experiências aqui nesse bate-papo. Depois, migrei para a área de TI. Então, comecei a estudar um pouquinho também de novas metodologias, frameworks, métodos. Migrei para a área de TI no Axê, também trabalhando na área de PMO. E hoje eu trabalho aí na Ultragaz, na governança de portfólio da TI da Ultragaz. Então, aqui um pouquinho da minha educação, muito nessa linha de certificações, a gente vai falar isso, Alencar. Eu vou trazer um pouco da minha visão, né, nesse bate-papo aqui geral, a minha visão que eu entendo aí com relação à governança de portfólio ou o PMO, né. Bora lá. Então, a nossa agenda, a ideia hoje é a gente falar de fundamentos, então, o que eu entendo que é importante para a área de governança de portfólio, então, eu tentei colocar aqui, mas não se limita a isso. Então, depois a gente terminando, ou até durante mesmo, se tiver algum ponto, coloca aí no chat, levanta a mãozinha aí que a gente vai batendo papo. A ideia é a gente realmente compartilhar e ter uma troca sobre o entendimento do que é governança, melhores práticas, experiências, o que deu certo, o que deu errado. Depois, na aula 2, na próxima quinta, a gente vai falar de estruturação da área especificamente. Então, como que eu defino, como é que eu estruturo? E a ideia é trazer muito da minha experiência, né? Então, eu já tive a experiência de criar uma área do zero e outras de entrar numa área existente e ter que fazer uma reestruturação. E depois, processo e ferramentas. Então, falando um pouquinho, não só, a gente não vai entrar no detalhe aqui da ferramenta, mas o que é necessário, quais são os requisitos, o que a gente tem no mercado, quais são as ferramentas, o que eu já utilizei. Vou trazer um pouquinho, eu conheço algumas, utilizei algumas, e também, principalmente, a que a gente está utilizando hoje, o ServiceNow, para trazer alguns exemplos, né? E o plano de implementação também é super importante. Não é só a ferramenta em si, mas a definição da ferramenta é super importante, o plano de implementação também. Vamos lá. Então, começando, eu acho super importante a gente falar muito do contexto que a gente está hoje, né? Então, esse gráfico aqui, não sei se vocês conhecem, ele mostra aqui uma evolução na linha do tempo, né, da capacidade tecnológica. E a gente vê que a mudança, ela está cada vez mais aumentando, vamos falar assim, a velocidade da mudança, né? Então, aqui ele mostra alguns pontos, né? Alguns pontos importantes com relação à evolução tecnológica, e a gente vê que o tempo aqui entre eles está diminuindo. E isso está de forma exponencial. Então, isso a gente está vendo a cada momento. E nas organizações não acontece de forma exponencial. Então, esse aqui é um gráfico bem bacana, que ele mostra a evolução da mudança tecnológica
com relação à mudança aqui organizacional. Tirando o momento aí, alguns eventos específicos, como Covid, guerra da Ucrânia, que foi necessário aí, a gente até fala, né, a mudança e a transformação digital, ela é de forma bem, vamos falar assim, devagar, comparado à mudança tecnológica. Isso é super importante, do meu ponto de vista, para também a gente avaliar a parte de governança de portfólio, que é totalmente diferente. Por exemplo, se eu for pensar lá, quando eu comecei, nossa, era muito diferente, né? O modelo de PMO, o modelo de implementação de projeto do que é hoje, principalmente quando a gente fala de tecnologia. Aqui um outro gráfico bastante bacana, super importante aqui, quem gosta de tecnologia e trabalha com tecnologia, tem se ouvido falar do Hypocycle do Gartner, onde ele mostra que, esse aqui é o de 2021, então ele mostra a evolução aqui da tecnologia, né? Então ela começa com relação à expectativa e tempo, né? Então ela começa, sobe com uma expectativa alta, só que ela tem uma queda e a maioria das tecnologias morre aqui, não segue realmente para uma plenitude para entrar no mercado, para entrar em produção. E com isso, o que está acontecendo? Essas novas tecnologias estão redefinindo aí comportamentos, setando novos padrões. Então, a gente tem exemplos aí de Uber, Airbnb e outros. E é super importante a gente estar antenado, mas a gente tem muita incerteza com relação a isso, né? Vira muito complexo. Pode ser que uma tecnologia que está aqui, ela não vai vingar, mas se ela vingar também, a empresa que sair na frente vai pegar o market share de mercado. Isso é super importante, principalmente quando a gente está falando de tecnologia aí, que hoje, vamos falar assim, a maioria das empresas são empresas de tecnologia, né? Pega, por exemplo, o caso do Itaú, fui visitar lá, mais de 3 mil pessoas, a equipe de TI. Então, hoje, como eu apresentei lá no CBCPL, 91% das iniciativas estratégicas tocam TI da Ultragaz. Então, é super importante a gente estar antenado e avaliando esses novos comportamentos aqui, novos padrões. E o famoso mundo VUCA, né? Então, a gente tem uma volatilidade grande aí, né? Velocidade de mudança, incertezas, complexidade e ambiguidade. Com isso, o que acontece? Os sistemas, estruturas e culturas que a gente trabalhava no passado, hoje não consegue mais acompanhar, né? Então, a gente tinha um modelo aí de organizações tradicionais aí, um pensamento mecanicista, né? O que é isso? Uma rigidez no microgerenciamento, então, eu lembro, vivi muito isso e pratiquei muito isso, né? O gerente de projeto queria controlar tudo, não dava autonomia, tudo tinha que ter um aval dele, e a gente vê isso acontecendo ainda. A gente vê, por exemplo, líderes que querem ter o controle de tudo, então não dá uma liberdade, não dá uma autonomia. Muito focado em... Opa, deixa eu liberar aqui um pouquinho. Focado muito em tradição, né, conservadorismo, medo de inovação, uma ênfase muito forte em hierarquia, centralização do topo, decisões individuais, não era uma decisão coletiva, lealdade muito mais ao departamento do que à empresa e os próprios clientes, gerentes e líderes muito técnicos e um foco muito em eficiência e execução. E realmente, naquele momento, se for pegar, por exemplo, vai construir um prédio, é um prédio que a construtora tem um projeto ali, ela faz praticamente como se fosse uma operação, né? É muito sequencial, muito conhecido, previsível ali. Então, realmente, naquele momento, trazia um resultado, focava na eficiência, porque eu não tinha aquela mudança, aquela volatilidade com relação aí ao ambiente, né? E tem uma pesquisa de 1995 que eles avaliaram o que impacta em relação a custo quando se fala em desenvolvimento de software. Então, eles pegaram 4 categorias, então, ferramentas, pessoas, parte de sistemas e a parte de gestão. E viu que o principal problema com relação ao impacto de custo, a negativo, aumento de custo, era relacionado à gestão. E aí, quando a gente fala de gestão, pessoal, é um tema assim que é gestão, né? Alguém pode falar e alguém tem uma definição? O que é gestão? Quando a gente fala, por exemplo, gestão de portfólio, o que é isso? O que vocês entendem por gestão? Se alguém quiser colocar aí no chat ou falar, está todo mundo aí. Priorizar. Então, vamos lá. Administrar, alinhar com a estratégia,
Beleza. Tem uma definição que eu gostei bastante, na verdade, essa definição, eu não sei de quem que é, não sei se é do Alisson Vale, mas eu achei bem interessante. Ele fala o quê? Que gestão é a arte de organizar o esforço necessário para fazer uma iniciativa crescer e prosperar. Então, e com isso, você, quando ele fala todo mundo ali que participa, por exemplo, de um projeto ou de uma implementação de produto, você e todos os membros fazem parte dessa jornada. Então, quando você fala gestão no modelo mecanicista, era o quê? Focado em uma pessoa que fazia toda essa gestão. E aqui ele fala que não, que a gestão, todo mundo, principalmente quando a gente está falando de trabalho do conhecimento, é super importante todo mundo fazer parte desse processo de gestão. Então, guardando, é a arte de organizar o esforço necessário para fazer uma iniciativa crescer e prosperar. E quando essa gestão não está alinhada, o que acontece? A gente começa a entrar com controles. Então, por isso que tem os controles. Por que eu faço um tempo de abertura? Por que eu faço uma gestão de mudança? Uma gestão de risco? Porque essa gestão não está tão simples. A organização ali daquele grupo não está legal, então não está fazendo a iniciativa realmente crescer e prosperar. E quando a gente fala de gestão de portfólio, é uma iniciativa que pode começar como uma ideia, e ela vai realmente crescendo e prosperando até entregar um resultado para a companhia, trazer um valor para o usuário, para o cliente, ou um projeto interno. E aí, pessoal, pergunta, diante desse cenário que a gente viu, né, o famoso novo mundo, e a gente com esse mindset, com essa cultura mecanicista, você acha que é possível? A gente consegue trazer resultado para a companhia? Se a gente manter esse mindset, então, eu quero ter o controle, quero centralizar, vou trabalhar de formas independentes, o RH é o RH, operação é operação, produção é produção, vou fazer a minha parte, outra parte faz a parte dele, depois a gente junta e traz um resultado para a companhia. Mas vai dar errado. Então, principalmente quando a gente fala de tecnologia, principalmente TI, eu acho que não é um caminho. É lógico que tem algumas iniciativas ainda que você seguir com essa abordagem, com esse mindset antigo, é possível ainda você entregar um resultado. Mas quando a gente está falando de um ambiente mais complexo, é impossível. Você vai gerar muito problema e cai muito nessa pesquisa que deu aqui, que a gente tem um impacto muito grande com relação ao custo, porque a gestão não está adequada. Então, o problema que a gente quer resolver, a gente está usando um modelo ali de gestão que não está aderente, que não vai realmente trazer um resultado benéfico ali para a empresa. E aí surge a necessidade do quê? De passar de um pensamento mecanicista para um pensamento sistêmico. Isso, pessoal, estou colocando aqui que eu acho que é fundamental também no pensamento quando você está trabalhando numa gestão de portfólio e até na estruturação da área de portfólio ou de uma área de PMO. Então, o que muda? Em vez de eu trabalhar com partes isoladas, né, eu vou trabalhar com uma visão de todo. Em vez de trabalhar como se fossem objetos, mais focado em relacionamentos, em vez de hierarquias, redes, causalidade linear para circularidade, estrutura mais focada em processo, uma metáfora mecânica mais como uma metáfora do organismo vivo, um conhecimento objetivo, claro, para um conhecimento contextual, uma verdade para descrições aproximadas, de quantidade para qualidade e de controle para cooperação e influência. E aí, o que a gente espera? Então, a tão desejada aí, né, organizações ágeis, nada mais é que um pensamento sistêmico. Então, um foco em flexibilidade, inteligência coletiva. Então, quando você monta uma squad, o objetivo ali é ter uma inteligência coletiva. Todo mundo ali focado no objetivo comum e resolvendo, dando uma solução para o problema de forma coletiva e não de forma individual. Inovação, então é necessário estar antenado e ter um foco de inovação também. Colaboração é fundamental, isso para a governança de portfólio também é super importante. Delegação e autonomia, decisões consensuais e rápidas, lealdade com a empresa e clientes, não mais com o departamento, líderes e educadores, então modelo também de desenvolvimento de competência, de liderança muda, foco nos resultados, eficácia. Então esse é o mindset, é o que a gente espera de organizações ágeis. E aí tem um ponto aqui, uma definição que eu não sei de quem é também, eu vi isso, acho que no material da K21, mas eu não sei se
se essa definição é da K21, o que é agilidade? Então, agilidade é a capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças, e para tal é essencial criar uma cultura de entregas incrementais de valor em ciclos cada vez mais curtos e de incansável melhoria contínua. Até achei bacana o Carlos lá na palestra dele. Quando a gente fala de agilidade, a primeira coisa que a gente pensa, mas eu não tenho Squad, eu não trabalho com Scrum, não trabalho com Kanban, mas é muito mais do que isso, né? Então, se você está adaptado, por exemplo, quando aconteceu o Covid, a sua empresa adaptou rápido para a mudança que aconteceu, eu estou entregando de forma incremental valor para os meus clientes em ciclos cada vez mais curtos. Por que mais curtos? Porque tem várias incertezas. Então, tem que definir algumas hipóteses, priorizar e, diante disso, eu validar aquela hipótese o mais rápido possível. E uma incansável melhoria contínua. Isso, no meu ponto de vista, cabe certinho, adapta certinho na gestão de portfólio também, na governança de portfólio como PMO. Então, a gente tem que ter esse pensamento de adaptação. Eu não posso ir com o mindset de que qualquer PMO, vou implantar um PMO, ele é igual para todas as empresas. Ou a governança de portfólio é igual. Então, se tiver esse pensamento, já está errado. Entregas incrementais de valor sempre. Então, sempre o que eu estou entregando? O que eu estou mudando? Quais são as melhorias que eu estou implementando na minha governança? Não é implementar um modelo, estruturar ele e continuar com ele para sempre. A gente tem que sempre estar antenado, avaliando o que está acontecendo e sempre implementando melhorias contínuas, entregando valor aí para o cliente interno ou externo de forma incremental em ciclos cada vez mais curtos. E aí tem uma fórmula de eficácia, então super recomendo esse livro aqui do Fórmula de Eficácia do Ângelo Vale, ele tem um treinamento bem bacana também, a arte da gestão de software, onde ele criou aqui uma fórmula de eficácia. O que é isso? Eu tenho uma hipótese. Então, quando a gente está falando daquele ambiente totalmente VUCA, ali, complexo, ambíguo, o que acontece? Eu não tenho claro, quando eu estou, por exemplo, desenvolvendo um produto, eu não tenho a certeza de realmente se aquela minha solução, se aquela minha hipótese inicial, uma solução para resolver um problema, ela está no caminho certo, realmente está correto. Então, eu tenho que pegar aquela hipótese e minimizar o tempo de validar aquela hipótese. Então, isso que ele chama de fórmula de eficácia. Então, quanto menor o tempo aqui de validação daquela hipótese, melhor. Então, por exemplo, vou estruturar uma área de governança de portfólio. Vou fazer um assessment, vou entender, vou lá para os projetos ou produtos entender e vou criar um cenário ali, algumas hipóteses. Então, quanto mais tempo eu esperar, pior é para mim validar a hipótese e eu posso estar perdendo um tempo. Então, em TI, todo mundo que trabalha, a gente tem o famoso lá Big Bang, né? Então, por exemplo, vou entregar um produto novo. Eu não preciso esperar terminar o produto como um todo para entregar para o cliente, por exemplo, para ele fazer um check, validar. Então, muito no mindset lá do Lean Startup, né? Então, vou definir o MVP, o mais rápido possível, já colocar para a avaliação do meu cliente interno e externo, e ele vai me dar o retorno. E aí eu vou ver realmente se eu estou no caminho certo, ou se não, tem que voltar, como eles falam lá em startup, tem que pivotar, avaliar novamente ali novas hipóteses, fazer um design thinking, ou fazer um inception para ver as novas hipóteses e seguir o mesmo processo de validação. Então, quando a gente fala, por exemplo, pensando no dia a dia, né? Se eu faço uma reunião mensal com os meus clientes internos, o que acontece? Esse tempo de validação, ele vai aumentar. Então, se eu diminuir, vou fazer uma reunião diária, o que vai acontecer? Eu vou ter mais tempo, esse tempo entre aqui, o surgimento e a validação, ele vai acabar diminuindo. Porque de tempo em tempo eu estou discutindo, estou validando, estou entendendo ali e estou tendo um feedback do meu cliente, tanto interno quanto externo. E aí, o Peter Drucker, ele colocou aqui, eu acho super válido isso, aumentar a eficácia pode ser a única área onde podemos esperar um significante aumento no nível de performance, realização e satisfação de um trabalhador do conhecimento. Então, quando eu tenho um pensamento sistêmico, é muito mais complexo que um modelo tradicional, porque alguns comportamentos das pessoas são relacionados às interações dentro do sistema. Então, quando a gente faz uma gestão, a gestão não é no colaborador, a gente tem que pensar nas interações do sistema que está causando
aquelas posições dentro das pessoas ali dentro do sistema. Então, quando a gente fala de trabalho do conhecimento, é super importante ter uma visão do sistema e sempre focar aí no aumento da eficácia. E para trazer isso para um case real, para a gente ver isso, vamos falar assim, na prática, isso aqui é um projeto lá no Axê. Esse projeto ele tem, não dá para a gente estar muito no detalhe, ele tem até no meu YouTube, ele tem um vídeo explicando ele, mais de 1h30, explicando toda essa jornada aqui de implementação desse projeto. Esse aqui foi um projeto de uma construção de uma nova fábrica lá em Pernambuco, uma fábrica 4.0, e aonde a gente implementou, mudando um pouquinho esse mindset. Então, o que mudou isso? O que era isso? Essa primeira foto aqui foi vamos falar assim, um processo de ideação, onde a gente juntou todo mundo. E o que mudou aqui? Em vez de a gente fazer separado, que é o modelo antigo, como que era? Eu vou lá, por exemplo, vou levantar os requisitos para me começar o projeto. Aí eu vou lá, converso com a área de logística, separado. Qual que são os requisitos para a nova fábrica? Vou anotar. Depois pego com qualidade. Depois pego com operação. Depois eu junto tudo isso. Então, esse é um pensamento mecanicista, né? Eu vou juntar as partes e monto o meu escopo ali para implementação. Só que o que acontece? Hoje, então, é um ambiente muito complexo. Então, eu não posso fazer isso. Não posso ter uma visão por área. Então, o que a gente criou aqui? Eu vou mudar a visão por área por visão por processo. Então, eu vou fazer, por exemplo, a parte do procurement to pay. Então, como é que é a parte de suprimentos, por exemplo, ou logística, ou de produção, pensando numa visão de processo. E aí, a gente chamou todo mundo, todas as áreas afetadas daquele processo para discutir os requisitos. Por quê? Um requisito afetava mais de uma área. Então, a gente tem que discutir, ter uma inteligência coletiva ali para definir um requisito e definir a solução para resolver aquele problema. Então, aqui, a gente fazia... E o bacana visual, eu gosto muito do visual, que a gente tem uma visão do todo. Então, a gente sabia, por exemplo, discutindo um processo aqui, pode ser que ele afetava aqui. A maneira que definiu aqui pode afetar esse novo processo. Então, aqui mudou totalmente a visão, de pegar o requisito por área, de ter uma visão do requisito por processo. E todos os envolvidos daquele processo vinham para a reunião, para o workshop, para a gente discutir, e aqui a gente saía não com uma solução, mas um requisito aqui, vamos falar assim, mapeado, e depois a gente fazia o processo aí de refinamento. E aqui, o número 2 é como é que a gente acompanhava, então a mesma coisa, né? Então tinha o forecast to plan, então não era por área. Todo mundo participava aqui para definir o que ia entrar, o que ia ser priorizado e evolução do requerimento até chegar num ponto de liberar ele para produção. E a mesma coisa para o teste integrado. Então a gente não fazia um teste integrado focado por área. Você tem que fazer esses passos. Então a gente mapeava o processo e a discussão era feita diariamente pensando no processo, qual era o problema, o que era o impedimento, como é que estava a evolução, e uma área acabava ajudando a outra. Então, isso a gente conseguiu uma inteligência coletiva. Então, isso que é super importante. Então, por exemplo, a mudança, ao invés de eu mapear um requisito isolado e um requisito ali só, eu quero que a área de logística faça XPTO. Não, vamos trazer num modelo de user stories, que a gente vai realmente identificar o problema, com o envolvimento de todas as áreas que fazem parte daquele processo. Então, mas isso aqui é um exemplo de mudar um pouco esse mindset de mecanicista para o mindset de mais visão sistêmica. Beleza, então vamos falar um pouquinho agora. Alguma dúvida, pessoal? Algum ponto com relação a essa mudança de mindset, esse novo normal? Acho que isso aqui está... A gente já fala muito, mas eu acho que é super importante a gente trazer esse mindset com a estruturação da área de governança, a estruturação do PMO. Se quiser falar alguma coisa, alguma dúvida, acho que no chat não tem nada, fica à vontade. Então vamos lá. Então quando a gente fala de PMO, pessoal, então trazendo um pouquinho, uma área de PMO é uma área que foi criada com o objetivo aí, vamos falar assim, de aumentar a maturidade, de apoiar essa cultura no primeiro momento muito para a gestão de projetos, né? Existem alguns tipos de PMO, né? Até muito mais do que 3. Eu trouxe alguns aqui só para a gente discutir um pouco. Então, tem um PMO estratégico, né?
que no passado era um desejo aí de todos, né? Todo mundo queria ser, eu quero ser PMO estratégico. E eu lembro até o Américo Pinto, no treinamento que eu fiz lá de PMO Galera Ring, ele até falava, né? Tem um caso bem emblemático, se não me engano era da Telefônica, onde existia uma premiação, até existe ainda hoje, né? Acho que o América agora está até uma premiação internacional, né? Antes era aqui do Brasil que ele avaliava os PMOs do Brasil, se submetia e tinha assim, um concurso que avaliava e definia qual era o melhor. E teve um PMO da Telefônica que ele ganhou um prêmio de melhor PMO desse prêmio específico, e o que aconteceu que passou um ano, o PMO acabou, ele fechou. Por quê? Ele não estava trazendo mais valor para a companhia, né? Então, é super importante, a gente vai falar sobre isso, a gente tem que entender o contexto da área, o contexto da companhia, para ver quais são os serviços que precisam ser prestados. Porque o PMO, ele é uma área que vai prestar serviço interno para trazer, e vai trazer um valor ali. Vai trazer uma visibilidade de relatórios, vai aumentar a maturidade de gerenciamento de projetos. Então, isso é super importante. E o PMO, ele é CAPEX. Então, a gente vê lá, com governança de portfólio, a gente só tem custo. A gente não vende, a gente não traz um benefício, não traz um retorno financeiro para a companhia. Na maioria das vezes, quando tem uma crise, é a primeira área, das primeiras áreas a ser cortadas. Então, pegando alguns exemplos aqui, a gente tem um PMO estratégico, eu vou falar um pouquinho deles, né? Pode ser um PMO autônomo, por exemplo, igual eu trabalhei lá dentro da refinaria da Petrobras, existia um PMO autônomo que foi constituído para a construção daquela refinaria. Então, o objetivo era aquele empreendimento, depois ele morre. Ou um PMO departamental, que é o caso que eu apresentei da Ultragaz. A gente tem uma área de governança de portfólio específica da TI. E, no caso do Axê, por exemplo, que eu trabalhei, existia um PMO estratégico corporativo, que olhava a companhia como um todo, e tinha o PMO de TI, que olhava os projetos de TI, e pode ou não ter uma relação aqui. Por exemplo, no caso do Axê, não tinha uma relação muito clara, mas a gente sempre estava alinhado, sempre estava trabalhando em conjunto, principalmente em projetos mais complexos. Então, quando a gente fala do PMO autônomo, tem uma abrangência de um projeto ou programa. Então, um exemplo, vamos construir uma refinaria. Então, vamos criar um PMO específico para acompanhar esse programa aí, ou um projeto específico. Um escritório de projetos separado das operações da empresa, fornece metodologias, templates, governança e gerente de projetos para o projeto ou programa, e ele é responsável pelo sucesso ou fracasso. Aqui também tem várias variáveis, é só para a gente trazer um contexto. O PMO departamental, tático, a abrangência dele é de uma área específica no departamento, uma diretoria e unidade de negócio, então destinado ao apoio a projetos simultâneos que ocorrem dentro daquela parte da organização, desenvolve e implanta metodologias, prioriza projetos internos e até pode fornecer gerente de projetos e até pode conduzir projetos. Em alguns casos, ou não, né? Ele, por exemplo, no nosso caso, a gente não assume a responsabilidade. Então, tem um líder ali, tem um gerente de programa para alguns casos, e a gente não assume a responsabilidade do resultado do projeto. O estratégico corporativo, que era um desejo, eu via muito isso, né? Eu até vejo isso hoje ainda, né? Alguns profissionais falaram que era mais gerenciar projeto, tipo assim, como se fosse um afronto, né? O cara, para mim eu vou ser rebaixado. Então, ele quer trabalhar no PMO estratégico. E ele tem uma visão mais estratégica. A gente tem até algumas nomenclaturas aí de VMO, né? Trazer com foco bem em avaliar o valor para a companhia. Atua em todos os projetos de organização, destinado à gestão de portfólio, sinalização e indicação de projetos para a administração. Quando ele faz a priorização, ele pode ser chamado também de EPMO, Enterprise Portfolio Management Office, e não assume a responsabilidade pelo resultado. E também agora tem até fonte aqui do Fábio Cruz, o famoso PMO ágil, né? O que é isso? Ele coloca lá que o objetivo do PMO ágil é ajudar a implementar aquele mindset ágil que eu comentei, por exemplo, no meu entendimento, qual é a melhor definição para agilidade dentro da companhia. Então, ele vai apoiar os times no requisito de agilidade, pode, por exemplo, ter um Agile Coach que vai eventualmente entrar e apoiar as squads, as áreas.
provocar a gestão a ser mais ágil, mais enxuta, levando agilidade para toda a organização, conscientizar o board, ser um agente de mudança, disseminador de agilidade e ser um dos primeiros a ter e praticar mindset ágil. Então, isso aqui são algumas derivações de PMO, existem outras nomenclaturas de fontes diferentes, mas só para a gente trazer uma ideia aí de um PMO e o que ele pode ser. E uma fonte aqui, uma pesquisa bem bacana aqui do Gartner, ele mostra aqui um resultado de colaboração, como é que as áreas colaboram com os times digitais. Nessa pesquisa, ele mostra que a parte de gerenciamento de programa e portfólio, ele colabora muito pouco com os times digitais. Então, é muito naquele viés que eu já vivi isso, e também muitas pessoas falam isso, né? E muitas empresas até abominam o PMO, pessoas, por causa desse histórico, né? Do uso indevido ali da área para fazer a gestão aí do portfólio e programa. Então, não tem um perfil muito de colaboração. E, do outro lado, qual que é o sentimento dos times digitais com relação à colaboração? Então, eles acham que tem que realmente colaborar. Tanto a parte de melhoria de processo, quanto a parte do PMO, teria que estar mais próximos, colaborando ali com o objetivo ali de entrega de resultados para a companhia como um todo. Mas não é muito a realidade, e por isso que eu trouxe um pouquinho aqui do que é o meu sentimento quando a gente fala de PMO, independente do nome ou governança de portfólio, mas o objetivo eu acho que é único. Mas é um ponto importante, que é o feedback, principalmente quando a gente fala de times digitais, por exemplo, squads, que estão com um foco mais de produto e não de projeto, né? E fatores de sucesso. Então, antigamente, eu acho que não só antigamente, mas hoje ainda eu vejo muito isso, fatores de sucesso para as áreas, para um projeto ou para um PMO, é muito restrito ao escopo, tempo, custo e qualidade. E isso hoje não é mais uma verdade, né? Então, pegando o exemplo aqui do triângulo de Massari, e isso mantém, então são restrições que têm que ser avaliadas, a gente tem que continuar monitorando, acompanhando, mas o foco principal é o quê? Quais são os objetivos da área, os OKR, iniciativas estratégicas, e qual que é o valor percebido? Então, qual que é a satisfação do meu cliente? Não adianta eu estar dentro do escopo, estar dentro do tempo, do custo, da qualidade, se o meu cliente interno ou externo não está vendo valor ali. O PMO está trazendo valor para a sua companhia? O que você está fazendo para a área de negócio ou para as squads? Está tendo valor? Então, é super importante a gente monitorar isso, não só numa visão de projeto, nas entregas de projetos e produtos, mas também numa visão interna de serviço prestado pela área de governança ou PMO dentro da companhia. E os objetivos. Então, pode ser que eu vou mudar o escopo e vai trazer um resultado melhor, tanto por uma percepção de valor para o meu cliente, como para o objetivo ali daquele produto ou daquele projeto. É super importante mudar esse mindset nessa visão do triângulo de ferro para uma visão realmente de valor percebido e objetivo, porém, não esquecendo aqui das restrições. Não posso também falar que agora eu sou ágil, não preciso preocupar com o custo. Não, é uma verdade hoje na companhia. A gente não tem um recurso infinito, a gente não tem custo infinito, né? A gente tem que dar um retorno também para a companhia, tem que garantir o custo ali, o orçamento que foi previsto, e eu tenho limitação também de pessoas. Então, eu não consigo fazer infinitas iniciativas aqui, porque o meu recurso aqui de pessoas ali, e não só contratar no mercado, mas o conhecimento ali dos processos para realmente trazer um retorno para a companhia. Aqui eu apresentei algumas dores que hoje a gente vê muito aí no mercado, as pessoas falarem em eventos e até benchmark que a gente faz com outras empresas. Não sabe como estruturar uma área, imagina que eu assumi e agora o que eu faço? Como é que eu estruturo? Vou fazer um benchmark com uma empresa e vou trazer o modelinho que está lá para a minha empresa? Então, esse é um ponto. PMO sem valor para a área. Então, eu faço um assessment e vejo, cara, não vejo, você não me traz valor nenhum. Você não vejo valor nenhum para a sua área, o serviço que você está prestando para a companhia ou para a minha área específica. Não tem uma visão integrada das iniciativas. Então, como é que eu vou adaptar? Quando a gente fala de agilidade e adaptabilidade, se entrar, por exemplo, chegou 10 projetos, se eu não tenho uma visão integrada, como é que eu vou conseguir adaptar? Eu consigo ou não assumir aquelas novas iniciativas?
Então, é uma coisa assim meio complicada. Se eu não tenho uma visão, ou vai ficar um sistema empurrado. Vou executando, 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 sem saber realmente se eu tenho condição ou não de executar, e aí pode chegar no burnout da equipe, né? Desconexão entre o interesse estratégico e as iniciativas em andamento. Então, vem muito focado no valor. Estou entregando valor. Se eu não tenho essa conexão, aquela iniciativa está impactando ou não na estratégia, eu não sei se eu estou entregando valor. Foco em tarefas e não geração de valor. Então, estou entregando, mas não está trazendo valor para a companhia. Falta de colaboração entre as áreas, aquele modelo que eu falei do individual, então eu vou fazer o meu aqui, não quero saber, vou entregar e não quero saber mais das demais áreas. Falta de dados para tomada de decisão, falta de priorização e detalhamento adequado das iniciativas, fluxo de trabalhos informais, falta de visibilidade do fluxo de trabalho, papéis e responsabilidades, falta de uma visão integrada da gestão de recursos, falha de comunicação com o board executivo, falta de clareza na expectativa das áreas, não considera o contexto atual, falta de cultura de gestão de projetos e produtos e dificuldade de desenvolver as competências e habilidades das equipes. Acho que esse aqui é um ponto bem crítico hoje, principalmente quando a gente fala de TI, você não encontra hoje um profissional no mercado, né? Então, você tem que ter, a gente está com um foco muito grande, a gente vai falar um pouco sobre isso, de realmente fazer um trabalho de desenvolvimento de competência, um trabalho um pouco diferenciado, não nesse modelo aí de vou lá, só faço um cursinho e entende que o cara já está capacitado ali para executar aquela atividade. Então, essas aqui são algumas dores que o mercado hoje, pelo menos eu vejo isso muito, e o que a gente tem que tentar resolver. Então, definir algumas hipóteses para tentar resolver essas dores aqui. E aí, falando um pouquinho aí da prática, né, do que a gente entende, principalmente nas últimas experiências, o que é governança de portfólio? Então, para mim, governança de portfólio é uma gestão integrada, lembrando daquela definição de gestão bem bacana lá, de trazer uma gestão ali inteligente ali para realmente evoluir a iniciativa dentro da companhia, com foco no alcance dos objetivos estratégicos, que é trazer valor para a companhia e não esquecer da saúde das equipes. E os benefícios esperados, garantir o alinhamento com a estratégia da empresa, então isso é super importante, tudo que está entrando, qual que é o impacto que está trazendo a estratégia? Eu vou fazer essa ou aquela? Então, se eu tenho 10, o que eu vou priorizar? Então, tem que estar claro para todo mundo qual é o impacto daquela iniciativa dentro da estratégia. Prover visibilidade, a boa gestão, se eu tenho essa visão para todo mundo está vendo o que tem né, de iniciativas, de ideação, o que está em execução, qual é o impacto que está trazendo para o negócio, fica mais fácil tomar uma decisão de parar uma, entrar outra ou entrar novas. Alavancar resultados, promover a transparência, ter dados e tomar a decisão no tempo correto se aquela iniciativa entra ou não, estimular a proximidade das áreas, realmente ter essa colaboração, comunicação mais efetiva, antecipar riscos e uma gestão integrada aqui dos recursos. Hoje, pessoal, vocês têm uma gestão integrada? Vocês sabem, por exemplo, onde que cada recurso está, qual a capacidade dele, se ele consegue absorver outras iniciativas, ou o sistema é totalmente empurrado? Vai chegando e vai executando, sem saber se o cara tem condição de fazer aquilo ou não. Então, vamos lá. Perfis de atuação. Então, é fundamental, gente, principalmente, se fosse falar uma palavra que a equipe de governança precisa ter, é colaboração. Então, tem que sair muito ali, aquela pesquisa traz muito esse resultado, né? Então, e o que eu vejo muito no mercado, que eu vi muito na minha experiência, é o que o PMO está ali, então é como se estivesse ali num pedestal e ficava só monitorando, ver o que está acontecendo e apontando o dedo. E aí eu entendo aqui que existe necessidade de 3 perfis. Então, a gente tem que ter um perfil mais passivo, que é realmente ir lá, escutar, ter uma escutativa, ver o que está acontecendo, até para ir para um modelo de criação, que é realmente ajustar ali o que a gente pode fazer para resolver aquelas dores, e um perfil ativo também. Então, de vários momentos, vai ter que entrar dentro da squad, entrar dentro do projeto, apoiar, pegar na mão
de um líder, para ajudar ele a fazer alguma atividade, e isso vai criando, vai ajudando a criar a cultura de gestão de projetos e produtos, porque o cara vai vendo que realmente tem valor fazer um planejamento, fazer um planejamento de uma sprint, ou fazer uma retrospectiva. E é super importante. Então, em todo momento, tá nesses 3 perfis. Ou no momento escutando, entendendo ali o que precisa melhorar, momento ativo de ajudar, apoiar e até mostrar que traz valor fazendo aquilo ali que foi definido pela área de governança. E o modelo de criativo, de pensar. E o criativo que a gente fala aqui não é criar nada do novo, é nada mais que combinar, de forma diferente coisas já existentes. Então, pegar o que tem de melhores práticas, experiência até das pessoas que estão ali e criar um modelinho ali, um fluxo de trabalho ali para resolver uma dor. Por exemplo, não tô conseguindo levantar os requisitos da minha área de negócio. O que a gente pode fazer ali para melhorar e trazer um valor realmente ali para a área, para realmente resolver aquela dor. E aí, eu acho que a gente tem que ser muito agnóstico, né? Então, eu não gosto muito, tem muitas pessoas bem chiitas aí, eu fiz um treinamento uma vez de Agile Coach, o cara perguntou para mim, mas você faz status report? Eu falei, faço. Ele falou, então você não é ágil. Então, eu não acredito muito nisso, eu acho que a gente tem que ter um conhecimento, aí eu venho muito nessa linha que você comentou, Alencar. Cara, qual certificação que eu preciso? Então, no meu entendimento, a gente vai falar um pouco mais, eu tenho que ter um conhecimento aqui o máximo possível de método, de frameworks, melhores práticas, para me ter, como se fosse um exemplo aqui do cinto do Batman, né? Então, no momento, no contexto adequado, eu ter a ferramenta mais adequada ali para trazer, para resolver aquela dor. Então, quando a gente fala de certificações, eu entendo que existe certificações específicas de programa e portfólio, como, por exemplo, do próprio PMI, ou do próprio Daxelos, né, o Prince, e no próprio Kanban, mas eu entendo que a gente tem que ter uma jornada, uma visão de produto, uma visão de estruturação de PMO, uma visão de ideação, Inception, tem o SAFe, que tem um processo também, que é uma gestão de portfólio, parte de uma liderança em Manage 3.0, Agile, produto, Scrum, Design Sprint, OKR, gestão de mudança, super importante. Então, eu entendo que a gente tem que ter um leque de conhecimento ali e, de acordo com a necessidade, a gente fazer aquela combinatividade, né? Pô, vou pegar uma melhor prática aqui do Prince, que eu acho que vai resolver esse problema que eu tenho aqui. Pô, a gente não faz um gate lá de validação do business case, vamos colocar isso aqui. Então, de tempo em tempo, a gente vai ter que parar e checar se realmente o projeto ali está alinhado com o business case, ou não, tem que revisar. Eu não posso fazer um kickoff num produto, eu acho que é válido, vai trazer valor, porque alinha todo mundo ali com o início da execução do produto. Eu não posso trazer uma daily para o modelo tradicional, então já usei muito isso. E principalmente quando estava no momento ali de teste integrado, a gente fazia uma daily diária e o modelo era tradicional, mas aumentava, melhorava ali a comunicação dentro do projeto. Então a gente tem que parar com esse negócio de xiita e ter o conhecimento aqui o máximo possível aqui. E quando a gente traz essa inteligência coletiva, por exemplo, 10 pessoas discutindo com experiência diferente, com conhecimento diferente, com certificações diferentes, com certeza o resultado ali, a solução para resolver aquele problema vai ser melhor do que eu pensar isolado, mesmo que eu tenha várias certificações, um problema específico lá e dar uma solução sozinho. E se a gente for pensar que exigências do mercado, eu peguei hoje, por coincidência, recebi essa vaga aqui no LinkedIn, lá da BV, ele pede especialista em gestão de portfólio. Então, o que ele está pedindo aqui? Quais são os desafios? Atuar de forma a garantir visibilidade do portfólio estratégico de TI, medição de métricas, captura de valor, modelar e conduzir o planejamento e gestão de portfólio estratégico, garantir o desdobramento de estratégia em ações, propor metodologia de gestão de portfólio, implementar ferramentas, garantir manejo sistêmica e visibilidade a todos os stakeholders. E ele pede experiência com gestão de projeto ágil, o frameworks aqui de ágil em escala, com experiências em projetos tradicionais, com conhecimento de gestão de riscos, conhecimento de IDA, conhecimento de Inception, de PBB. Então, você vê que é um leque que não é só específico de uma certificação de gestão de portfólio. A gente está falando aqui de conhecimentos em iniciação,
de conhecimentos em execução, conhecimentos de abordagem aqui mais estratégicas, né? De métricas. Então, no meu entendimento hoje, você tem que ter esse conhecimento vasto do que tem no mercado, né? Pô, tem Kanban, tem coisa de Kanban que é bem bacana, tem Scrum, tem Less, tem Safe. Então, não ficar muito nessa parte isolada, específica. O meu é tradicional, eu só concordo com as melhores práticas do PMI, não quero saber das outras abordagens. E principalmente nesse modelo que a gente falou do mundo VUCA ali, eu tenho que ter um conhecimento. Eu não posso ir com um modelo tradicional com um problema que está no ambiente complexo. Eu não tenho informação e não tenho previsibilidade para fazer um planejamento desse projeto, porque tem que entrar com um modelo mais experimental. Então, tem que ter uma abordagem mais ágil, não pode ser uma abordagem mais tradicional. E, por outro lado, por exemplo, eu vou implantar uma filial da Ultragaz. Cara, eu implanto filial toda hora. Então, já tem um checklist praticamente ali que eu tenho que fazer. Para que eu vou escrever uma história? Para que eu vou uma abordagem mais adaptativa se eu já tenho conhecimento? Ou se eu vou construir um prédio, eu já construí ele 20 vezes. Então, está muito claro. Está ali o passo a passo que tem que ser feito. Chega até num nível de material bem próximo do que eu vou gastar de acordo com o conhecimento que eu tenho daquilo ali. Então, não sei se te atendeu, Alencar, mas no meu ponto de vista eu tenho que ter uma visão do todo, de tudo que tem de melhores práticas, porque numa governança de portfólio eu trabalho com produtos e trabalho com projetos bem previsíveis. E tem um momento de ideação, quando eu estou num momento lá complexo, eu tenho que fazer um processo de ideação, tenho que usar um Inception, um Design Sprint, ou algum discovery de produto aqui para entender um pouco ali do meu scope para começar a trabalhar no meu backlog, né? Alguma dúvida, pessoal? Algum ponto? Então, vamos lá. Falando um pouquinho de iniciativas, então, quando a gente falando de TI, como eu acabei comentando aqui, tem diversos tipos diferentes de iniciativas, né? Então, por exemplo, tem a implantação de um sistema novo para o cliente, um novo produto que o cliente está querendo desenvolver, um projeto de estudo de um novo negócio, uma criação de um novo negócio, uma automatização de um processo já existente, uma melhoria de processo interno, uma pesquisa de uma nova tecnologia. Ricardo, pode falar. Rodrigão, como eu vi sua página ali das certificações, você se importa de comentar a respeito daquelas, me parece que são de portfólio, né? A P3O, né? Acho que em português isso, né? Isso, você tem um MOP aqui, As né? duas são de portfólio, né? Isso, você tem do PMI, você tem de programa de portfólio, e do Prince também você tem os dois. Então, falar assim, reconhecidas internacionalmente, tem a do PMI e a da Axelos. Bem focada em programa e portfólio. Ele vai te dar um guia, passo a passo, como é que você faz a gestão do programa, a gestão de portfólio. Aí tem toda aquela abordagem, né, do processo, ferramentas e técnicas, traz essa abordagem geral, né? Então, o que você está procurando especificamente, mais internacional, são essas duas. Agora, por exemplo, você consegue fazer uma gestão de portfólio usando o Kanban. Também é uma prática muito comum, principalmente falando de TI, você ter uma gestão de portfólio usando as melhores, um método Kanban, né? Já é um método, não é melhores práticas. Usar método Kanban para gerir portfólio, não só atividades de um projeto. Correto, se gerir portfólio. Legal, não entendo, mas legal. Aqui Kanban também é bem valorizado, essa certificação. A gente vai falar um pouquinho do método Kanban, a gente vai falar de upstream, downstream, a gente vai falar um pouquinho sobre ele também. Beleza, obrigado. Então, voltando aqui, pessoal, quando a gente fala de iniciativas, então posso ter que vem direto do negócio e tem as próprias iniciativas dentro da área de TI. Então, tem uma migração de uma versão, por exemplo, ServiceNow, a gente acabou de migrar uma versão. Então, é um projeto ali que tem que acontecer, né? Eu tenho um novo módulo do SAP que eu vou implementar, ou tem por exemplo, vou mudar meus servidores, ou vou fazer uma integração de uma ferramenta com a outra, ou vou desenvolver um novo aplicativo, ou vou fazer uma melhoria específica no sistema, ou desenvolver um software do zero. Então, são iniciativas distintas, e se for pensar, cada uma tem uma particularidade.
Então, por isso que eu não concordo de ser xiita e falar a gente vai seguir sempre com abordagem ágil. Se eu vou instalar um novo servidor, um roteador, é muito previsível, estou cansado de fazer aquilo ali, é uma tarefa, uma atividade ali sequencial que eu conheço. Então, vamos seguir uma abordagem tradicional. Agora, não, vou implementar, fazer um desenvolvimento de um novo produto. Não, vamos para uma abordagem mais ágil, porque a gente vai ter que entender, experimentar, validar algumas hipóteses. E demandas? Você pode classificar suas demandas. Então, um exemplo aqui, eu posso ter demandas mandatórias. Então, por exemplo, fiscal, saiu agora uma mudança de uma nota fiscal lá que o governo soltou uma circular. Eu tenho que ir lá fazer uma melhoria dentro do meu produto, né? Ou, um caso bem que aconteceu agora recente, com a guerra da Ucrânia, a ANP falou, ó, eu quero que você me mande o estoque diário, estoque diariamente do que você tem em estoque de gás. Então, a gente vai ter que mudar o sistema para atender essa demanda mandatória que veio. Pode ser um desenvolvimento de um novo produto, uma coisa, vou melhorar aqui o meu negócio, quero criar um aplicativo para ter uma relação melhor com o meu cliente ou com o meu parceiro, ou uma melhoria. Então, isso é super importante, a gente ter esses tipos de demandas claros, porque cada um vai ter uma tratativa diferente. Então, eu não posso tratar um desenvolvimento prioritário como uma melhoria, como uma mandatória. O mandatório tem uma data limite para atender. Então, eu tenho que priorizar. E não vou avaliar aqui qual que é o retorno financeiro que vai dar. Não é o foco. Eu tenho que atender, senão eu vou receber uma multa. Um desenvolvimento prioritário já é diferente, que eu tenho que ver qual que vai trazer mais valor para o negócio para me priorizar. Então, entra no funil de priorização de modo diferente de uma demanda mandatória. E melhoria, a mesma coisa. Só que uma melhoria, o modelo de implementação dele é diferente de um desenvolvimento de um novo sistema. Pode ser porque é uma melhoria pequena, de algumas horas, onde eu posso ter uma abordagem mais simples de implementação da melhoria do que, por exemplo, a implementação de um SAP para a companhia como um todo. Então, esses aqui são alguns exemplos de tipos de melhorias e tem que estar bem claro, pessoal, na governança de portfólio, na gestão, quais são esses tipos. Aqui são alguns e você pode melhorar, aumentar aqui o leque de acordo com a necessidade e contexto da companhia. Definição de produto. Então, tem que estar bem claro também, pessoal, que produto e projeto são coisas distintas, né? Então, algumas definições aqui, bem bacana esse da Nubank, um produto é alguma coisa que é feita para atender o problema ou a necessidade de alguém de um jeito mensurável, né? Ou no próprio guia do Scrum, um produto é um veículo para entregar valor. Então, quando a gente está numa construção de produto, o modelo de gestão é diferente, o modelo de acompanhamento. E na governança de portfólio, a gente não pode tratar um produto da mesma maneira de uma implementação de um projeto no modelo tradicional, né? Então, normalmente, uma construção de um produto, primeiro você tem um modelo aqui de identificar o problema, então você usa um design thinking, e aqui você vai definir algumas hipóteses, e aí é experimentação, né? Então, aí seleciona as hipóteses, prioriza, define o MVP, segue no modelo de delivery do Scrum, por exemplo, de entregar aquele MVP, aí eu vou voltar, vou medir, vou aprender com ele, vou ver se eu estou no caminho certo, senão eu vou voltar e pivotar, e isso aqui é um ciclo contínuo. E o produto, gente, ele só vai ser definido a partir do momento que ele estiver sendo utilizado. Então, o grande problema que a gente tinha de quebra das startups era o quê? Eles gastavam todo o dinheiro desenvolvendo, em momento algum, eles validavam isso realmente com o usuário final. Quando ele colocava lá, ele já perdeu, ele gastou todo o dinheiro que ele tinha, e a hora que ele chegava lá, apresentava para o cliente final, ele vinha e falava, cara, isso aqui não traz valor nenhum para mim, acontecia, não tinha mais dinheiro, quebrava. E aí veio a Lean Startup falando, cara, você precisa definir um MVP e validar isso com o negócio. Então, esse é o conceito, esse é o mindset que vem numa construção de um produto. Diferente do modelo tradicional, que você vai numa construção de um prédio, por exemplo, você tem claro qual que é o escopo e você tem mais ou menos um passo a passo ali para execução. Eu não preciso seguir nesse modelo de experimentação, posso ir num modelo mais tradicional, uma abordagem mais tradicional. O projeto, acho que todo mundo conhece, tem um esforço temporário, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único e exclusivo. E quando a gente está falando de software, a gente vem muito com o modelo, fazendo aquela combinação, aquela combinatividade que eu comentei. Então, o que eu posso fazer? Existem vários backlogs de produtos
E aí eu vou selecionar, por exemplo, o projeto 1 é o quê? Uma parte desse backlog, uma parte desse backlog, uma parte desse backlog. Imagina que eu tenho que implantar uma funcionalidade a mais, vai trazer um valor para o meu cliente, só que ele vai afetar 3 sistemas da companhia, 3 produtos. Então, eu posso considerar aquilo ali como um projeto, aí eu vou detalhar, ver quanto vai custar, qual o esforço necessário, priorizo ele, e aí segue a implementação e eu sigo numa abordagem ágil. Uma abordagem mais aqui de entendimento, de criar a história e rodar as sprints, entender. Só que eu não vou deixar para entregar tudo no final. Eu posso entregar o quê? Algumas coisas de valor de forma incremental, e com isso, caso tenha necessidade, eu ainda posso voltar e fazer algum ajuste aqui com relação ao escopo daquele projeto. Então, essa é uma abordagem até que a gente usa na Ultragaz, que sempre um produto está relacionado ao projeto, porque eu quero controlar também a parte de custo e alocação de recursos. Então, é um modelo que vai depender muito do contexto. Eu não preciso fazer o controle de custo e nem de recurso. É uma squad ali que é fixa, que está todo mundo trabalhando. Não precisa relacionar isso com o projeto. Posso seguir só no modelo ágil lá, de criar o backlog, definir as sprints, definir o que vai entrar naquela sprint e ir rodando no modelo que eu apresentei aqui anteriormente. E fazer algum processo de ideação aqui para entender quais são as dores aqui, os problemas que a gente precisa resolver, sempre com foco aqui no cliente, na entrega de valor também para o negócio. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida, algum ponto? E definição de programa. Então, isso também é importante, e quando a gente vai na prática, isso é um pouco mais difícil do que a gente imagina, né? Então, o programa é um grupo de demandas, produtos e projetos que faz sentido acompanhar, agrupar eles para fazer uma gestão ali daquele conjunto. Porque, por exemplo, vou pegar um caso, exemplo nosso aqui. A gente tem algumas iniciativas que tocam Salesforce. E a gente entendeu que é interessante a gente agrupar isso num programa e ter um gerente de programa ali para acompanhar o todo. Então, por exemplo, tem um líder que fica acompanhando especificamente o projeto lá de leads, o outro de UAD, o outro pensando num novo serviço, e tem um gerente de programa que tem a visão do todo. Então, quando a gente consegue ver a parte de licença, de custo, também de evolução, e dar uma direção para aquele conjunto de demandas, projetos e produtos. E é super importante isso, quando você está no momento de orçamento ainda, já estruturar isso pensando como que vai ser a execução. Porque depois, a hora que eu vou orçar, qual que é o meu portfólio, qual que é o programa, quais são as iniciativas aqui, vou colocar o valor. Aquilo virou uma linha de base. Depois eu tenho que jogar isso para dentro de uma ferramenta integrada. E aí, programa, eu posso fazer de N alternativas. Eu quero fazer de acordo com as minhas iniciativas estratégicas. Não, quero fazer por área, quero fazer por tecnologia. Então, é super importante, desde o primeiro momento, lá no orçamento, definir como é que vai ser acompanhado os projetos. Porque na ferramenta, o que acontece? Quando você coloca o programa, automaticamente ele já mostra um conjunto. Quais são os riscos daquele programa, quais são os problemas daquele programa, qual que é a meta de orçamento, quanto que eu já realizei, quanto que é o planejado, quais são todos os recursos que estão lá. Então, é super importante ter essa visão desde o momento do orçamento. E o portfólio é a mesma coisa. Então, nada mais que um portfólio é um conjunto de demandas, produtos, projetos e programas. Então, pode ser que tenha um programa ali dentro e tem projetos isolados que não fazem parte de nenhum programa. E sempre com foco ali de ter um retorno ali, um alinhamento com a estratégia, né? Você tem um portfólio ali que atende uma iniciativa estratégica. Então, quais são as demandas, projetos e produtos e programas que estão alinhados com aquela estratégia? E a ferramenta integrada vai fazer a mesma coisa. Ela vai rastrear custos, benefícios, recursos, cronograma e mostrar nessa forma integrada. Então, quando a gente entra no ServiceNow, por exemplo, a gente vai falar um pouco sobre isso na aula de ferramentas, eu filtro lá o portfólio, ele mostra tudo que está lá, linha do tempo, quanto que era o orçamento do meu portfólio, quanto que eu realizei até o momento, qual que era o benefício esperado, quanto que eu já alcancei até aquele momento, quantos recursos que fazem parte desse portfólio, tudo isso numa visão integrada. E com isso eu consigo tomar decisão. Então, quando entra uma demanda nova, o que eu faço? Eu vou lá na ferramenta,
e faço alguns cenários. Se eu me aprovar essas duas demandas, qual que é o impacto que isso vai trazer no meu portfólio como um todo? Então, faço isso e tomo a decisão de aprovar ou não aquela nova iniciativa. Tranquilo, pessoal? Com relação a esses pontos, alguma dúvida? Alguma pergunta? Não ficou claro algum item? Então, parece simples quando a gente fala, gente, mas quando vai na prática definir, por exemplo, isso a gente discute direto. Eu quero mudar essa visão de programa, eu queria ter essa visão. E, normalmente, na ferramenta padrão aí, você só pode colocar um programa, uma iniciativa dentro de um programa, porque ele vai consolidar, né? Trazer essa visão. É como se eu tivesse ali um pool de valores, e a partir do momento que eu vou colocando aquela iniciativa dentro do programa ou dentro do portfólio, ele vai consumindo aquela parte ali, quando a gente fala, por exemplo, de custo. Então, é super importante, no orçamento, já pensar como é que vai ser a estrutura, para depois eu só replicar e começar a parte de execução. A Jaqueline perguntou aqui, não tem como, porque portfólio, eu tenho vários portfólios, né? Eu posso ter uma visão do todo, né? Por exemplo, eu quero ter uma visão de 10 portfólios, aí vai ser a consolidação deles, e você pode fazer um filtro, agora eu quero avaliar só 2. Mas não existe, eu nunca vi pelo menos portfólio dentro do portfólio, né? Porque o portfólio é um conjunto aqui que você vai selecionar para atender uma estratégia específica. Eu nunca vi portfólio dentro de portfólio. Então, vamos lá. Até na apresentação eu falei isso. Para mim, acho que é fundamental que os pilares para fazer uma governança de portfólio, uma gestão de portfólio, são pessoas, ferramentas, processos e cultura. Então, vamos falar um pouquinho, a gente não vai estender. Depois, nas outras aulas, a gente vai detalhar um pouco mais. Que a gente fala de pessoas, pessoal? Como é que era no modelo, lá que a gente comentou, o modelo tradicional do século passado, mecanicista? Essa foto, o videozinho lá do Charlie Chaplin, ele representa bastante, né? Então, os recursos humanos precisam ser comandados e controlados ou não são capazes de produzir valor por conta própria. Esse era o modelo antigamente, né? Então, as pessoas não tinham inteligência, né? É totalmente diferente do hoje do trabalho de conhecimento, né? Então, era processo ali e era muito foco em eficiência, né? Então, quanto mais parafuso, mais rápido ali ele fizesse, mais rápido era, mais valor trazia para a companhia, que você tinha mais peças, você tinha mais carros prontos, e isso mudou. Então, a gente não pode mais esse modelo no mundo que a gente está hoje, principalmente quando a gente fala de trabalho de conhecimento, né? Então, veio hoje o Manage 3.0, né? E o foco dele são 6 itens, né? Então, a gente está falando de energizar as pessoas. O que é energizar, pessoal? É engajar as pessoas, ver o que realmente que motiva aquela pessoa para aquela atividade. É super importante a gente estar atenado, escutar, estar próximo ali. Tem pessoas que motivam mais ali uma promoção, um poder ali, o cara ter uma visão, apresentar, fazer uma apresentação, um evento mostrando o que ele fez ou dentro da empresa, ter um prêmio ali para ele, para a família. Tem gente que é mais grana. Então, eu tenho que entender realmente ali a pessoa para me motivar e engajar ela dentro do meu produto, do meu projeto, para ele entregar valor. Empoderar as equipes, então, um ponto bem bacana que o criador aí do Manage 3.0, a gestão é importante demais para ser deixada apenas para os gerentes. Então, hoje, no mundo que a gente vive, é impossível ficar naquele modelo que o gerente de projeto que orientava e direcionava tudo. Ainda eu escuto isso. No Axê, eu escutava isso muito da liderança. As pessoas falavam, cara, o gerente de projeto ele tem que ter o conhecimento a fundo técnico por exemplo, de SAP, para ele gerenciar um projeto. E eu discordo, porque, como o Mourinho diz, eu não estou contratando o Cristiano Ronaldo para ensinar ele a jogar bola. Eu estou contratando ele e eu ali, como um líder, o meu objetivo é fazer com que aquele grupo trabalhe da melhor forma possível. Então, é fazer como o Cristiano Mourinho fazia, como o Cristiano Ronaldo trabalhasse melhor naquele grupo, que tinha suas particularidades, tinha o seu contexto. Então, é super importante a gente empoderar as equipes, então, empoderar o líder lá, para ele realmente ter uma liderança emergente ali quando necessário. E com isso a gente faz o quê? Vamos alinhar restrições.
até onde você pode ir, até onde você tem que pegar uma validação. Eu não posso gastar todo o dinheiro sem validar nada. Então, você tem um orçamento previsto. Então, até nesse limite aqui, você tem autonomia. A partir disso, você tem que pegar uma validação aqui, porque existe uma política dentro da companhia. Desenvolver competência, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sempre pensando em crescer a estrutura e melhoria evolutiva, melhoria contínua, sempre. E num pilar de quê? Gestão, liderança e pensamento complexo, aquele pensamento sistêmico que eu acabei de falar. Então, é de extrema necessidade a gente trabalhar, e quando a gente está falando de desenvolvimento de competência e também de liderança, a gente trabalhar tanto a liderança formal dentro das companhias, dentro das empresas, como também as lideranças emergentes que a gente está procurando, que isso aconteça para realmente abrir a gestão não só para os gerentes, mas para todos os membros da equipe, né? E isso aqui, gente, é factível hoje? Você sabe, você acham que isso é possível ou não? É fácil fazer isso? Acontece isso hoje nas empresas? Até eu lembro uma vez de uma reunião na Petrobras, cara, que o gerente falou assim, ó, eu gostaria que todo colaborador tivesse o mesmo engajamento, o mesmo amor que um torcedor tem pelo time de futebol. O cara faz de tudo para acompanhar o time, é uma loucura assim. Cara, eu já saí uma vez do Rio de Janeiro, fui para São Paulo, no mesmo dia eu voltei para ver um jogo de São Paulo. Então é uma coisa assim surreal, né? E cara, eu acho que é possível. Eu queria trazer para vocês aqui um exemplo prático. Até o Alencar participou dessa jornada. Então, eu vou mostrar um videozinho aqui bem curto e depois eu vou materializar que isso aqui é possível num caso real. Então, se não estiver escutando o áudio, me dá um ok aqui para mim compartilhar aqui o áudio. É um vídeo de um evento do PMI, mas depois eu vou mostrar todo o contexto em cima disso. Esse aqui foi o Congresso de Gerenciamento de Projeto, que aconteceu em 2019, em Campinas. Então, um vídeo resumo, mas é interessante vocês entenderem o contexto para ver o que eu vou falar. Estão escutando o áudio? The future of project management is the opportunity for us to really change the world. We are 88 million people in the world work in some sort of project capacity, and we have the opportunity to take our technical skills, our knowledge, and our insights to be able to tackle difficult problems and make a difference. O gerente de projeto tem um papel
extremamente relevante, porque ele olha aquilo que é prioridade na organização e coloca a luz sobre os problemas e a solução dessas propostas. Então, diante disso, desenvolver uma liderança humanizada, que olha as pessoas e não somente os processos, para mim é parte fundamental. A quarta revolução industrial, a internet das coisas, as máquinas estão se comunicando agora, a inteligência artificial, esse é o nosso mundo atual. Por isso que aquela gestão mais tradicional que a gente fazia, ela não está funcionando mais, o contexto muda muito rápido, a gente precisa ter agilidade em adaptar para entender para onde eu estou indo, o que eu faço diferente, que novo aprendizado eu preciso gerar. Capítulos que nós temos no Brasil de PMI tem realmente feito um trabalho muito bacana, tem buscado se modernizar, se transformar, trazendo temas novos, né? Então nós temos, por exemplo, a questão de falar sobre temas de outras metodologias complementares, o próprio ágil, trazer outros assuntos também, foi muito rico esse ano. Nós estamos comemorando 50 anos de uma entidade que sempre fez trabalho voluntário. Vejam, 50 anos de história, 50 anos de experiência. É um marco fundamental no PMI. É um motivo de festejar, é um motivo de muito orgulho. Eu sou voluntário há mais de 15 anos. Eu acho que a grande experiência que a gente tira desse congresso é essa história que nós carregamos, que a gente vai levar para o futuro também. Uma dúvida aqui, pessoal. Alguém participou desse evento, tirando o Alencar? Campinas? Então, o que eu queria aqui mostrar para vocês? Esse projeto aqui foi um projeto PMI, tive o prazer aí eu era o diretor de eventos da PMI São Paulo. Um projeto aí que custou mais de R$1 milhão. Ele teve uma jornada aí de mais de um ano de execução, que envolveu mais de 40 pessoas aqui para fazer isso acontecer. Não sei se vocês viram ali, a gente trouxe o TED, foi a primeira e única vez que o TED mesmo, o TED oficial veio ao Brasil. Então, tinha uma parceria com o PMI Internacional, e a gente conseguiu trazer a comemoração de 50 anos do PMI, veio até o CEO do PMI. E todo esse projeto, você viu mais de 1.200 pessoas, uma infraestrutura, só o número mais de 1 milhão, ele foi conduzido por voluntários, 100% voluntários, inclusive o Alencar trabalhou. E aqui, realmente dá para a gente ver aqui, uma liderança muito focada aqui em valor, né? Em propósito, e tudo que eu comentei aqui, ó, então, empoderamento de equipes, o engajamento das pessoas, era assim, eu nunca vi uma coisa na minha vida, não sei se o Alencar depois pode falar um pouco, de entrega da equipe para um projeto, né? E a gente não recebia um centavo. E o tempo que a gente despendia para isso era muito grande. Então, no mínimo, eu trabalhava, por exemplo, 40 horas semanais nesse projeto. Então, eu saía do meu trabalho normal e ia fazer atividades aqui, porque a gente estava alinhado com o propósito.
Então, realmente, a gente engajava as pessoas, porque, quero trabalhar quero ter o que me motiva é conhecer os palestrantes. Então, beleza, você vai cuidar de palestrantes. E ali a gente fazia de tudo, não tinha esse negócio, era de liderança realmente emergente, precisava arrastar cadeira, arrastava, precisava montar pastinha, montava, e isso aqui, esse projeto, por exemplo, é o que reflete esse modelo que a gente tem de liderança realmente de uma gestão diferente. É lógico, não é simples, então a gente tem que mostrar para as pessoas o que é, qual que é o propósito, e entender também qual que é a necessidade ali, qual que motiva cada um, e realmente empoderar as equipes, alinhar as restrições. E para mim, quem nunca envolveu, quem tem interesse ainda, quer desenvolver competência, é o melhor lugar. Então, sair e realmente executando, ter experiência ali, realmente vai gerar o conhecimento de alguma coisa específica. E quando a gente fala de pessoas, um dos itens ali é desenvolvimento de competências, né? Um ponto super importante que a gente tem que mudar essa postura, esse mindset, igual o Alvin Toffler fala aqui, que na verdade o analfabeto não vai ser a pessoa que não sabe ler e escrever, né? Mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Então, o famoso aí lifelong learning, o novo paradigma, né? Então, o papel hoje da moderna educação de adultos, e isso entende que hoje é um papel da governança de portfólio. Então, a gente tem que inspirar as pessoas para desenvolver competências pessoais e profissionais. E quando a gente está falando numa área de TI, a tecnologia está mudando não só a parte técnica, mas também o modelo de gestão. Então, é super importante pegar uma pessoa, vamos pegar o meu caso, eu trabalhei muito com o modelo tradicional, agora tem que atuar no modelo mindset mais de adaptabilidade. Então, é super importante a gente trabalhar, não o conteúdo ali falando o que o cara quer um Scrum, mas desenvolver a competência dele ali, dele realmente aprender novas coisas, né? Então, esse mindset é super importante, a gente tem que trazer isso para o PMO, para a governança de portfólio. E aí, existem modelos de aprendizagem que estão focados nessa nova educação moderna, né? Então, por exemplo, aqui o processo criado pelo Kolbe, que ele fala que o processo do conhecimento é criado por meio de experiência, da reflexão e da ação. Então, não adianta nada eu ir lá, passar o conteúdo, o processo é esse aqui, acabou, morreu. Na verdade, realmente, ele só vai gerar o conhecimento na hora que ele tiver a experiência, ele refletir sobre aquilo ali e gerar uma ação. Então, a gente tem que mudar esse modelo de aprendizagem. Isso é uma coisa que a gente está trazendo muito na Ultragaz aqui. Super recomendo aí, quem conhece um cara bem fera, que fala muito disso, dessa nova educação moderna, o Paulo de Tarso, para apresentar um pouquinho, e a gente tem que trazer isso para dentro da governança para a gente desenvolver as competências. E não só a competência de soft skills, mas também competência de hard skills, até a parte técnica também. E falando em ferramentas, não vou entrar muito aqui no mérito, a gente vai ter uma aula específica disso, que a gente vai aprofundar mais. Não sei se vocês conhecem, super importante aí. Pô, quem quer conhecer, ou tá buscando aí para a empresa uma ferramenta, então o Gartner ele traz um Magic Quadrant aqui, que ele fala, por exemplo, esse caso aqui é de Enterprise Agile Planning Tools, então ferramentas aí de planejamento de ágil. Então aqui tem ServiceNow, tem Jira, tem Clarity, então ele dá um direcionamento das principais ferramentas aqui do mercado. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas ferramenta, então a gente tem que trabalhar alguns pontos antes. Ferramenta, ele ajuda, vai chegar num ponto que ela é limitante para você aumentar a maturidade de gestão de produtos e portfólio e projetos, mas tem algumas etapas antes que eu acho que é fundamental antes de partir diretamente para uma ferramenta mais integrada, mais robusta. A gente vai falar isso aqui especificamente em uma aula acho que na terceira aula. E quando a gente fala de métodos, regras e processos, né? Então também não é uma coisa, né? Isso é bem bacana. Não é uma coisa colorida onde tudo te encaixa de forma perfeita. O nome disso é Lego. Então, para definir isso, pessoal, também é super importante entender o contexto, seguindo muito aquela linha lá de ver o que tem, de framework, de método, de melhores práticas, e ver o seu contexto.
e ajustar de acordo com a necessidade. É muito ruim se você implementa um método que está totalmente diferente do seu contexto. Então, como eu comentei, estou fazendo uma coisa muito previsível, que está num ambiente ali que não é complexo, e vou colocar uma ferramenta, um método que é voltado mais para o adaptativo, vai gerar um resultado muito ruim. Então, é super importante entender, antes de definir qual método ou qual processo seguir ali para a implementação aí de uma governança de portfólio. E existem vários no mercado, então acho que a gente não pode discriminar nenhuma, e cada uma tem o seu valor, tem o seu ponto positivo e negativo. E de acordo com o contexto, o entendimento ali da área, definir qual que é melhor, ou no modelo híbrido, né, de combinar algumas práticas do Scrum, por exemplo, com o Kanban, ou melhor prática do PMI ou Prince ali para resolver um problema específico. E, como eu comentei já anteriormente, eu acredito muito no ambiente mais híbrido, né? Então, tem as abordagens preditivas, que contribuem muito com o processo de gestão de previsibilidade, que traz um grau de previsibilidade para a organização, enquanto as adaptativas traz uma leveza, uma adaptabilidade maior, né? E com isso a gente consegue um ambiente controlado e adaptável. Então, pegando o framework do KNEF, então a gente avaliar realmente aonde que a gente está aqui dentro do ordenado e ordenado dentro do sistema para ver qual que é a melhor abordagem, né? Então, se eu tenho uma coisa muito óbvia que eu faço de forma frequente aqui, que eu sei realmente qual que é a solução, posso seguir no modelo mais tradicional. E quando a gente fala de uma gestão de TI como um todo, eu tenho cenários aqui, né? Tem coisa que pode chegar no nível de caótico, que aí eu tenho que fazer para sair e vir para o complexo. Aqui são práticas emergentes, e depois vir para cá, que eu posso dar um modelo híbrido aqui combinado, ou um modelo mais tradicional. Então, eu acredito muito nisso para fazer uma governança de portfólio no ambiente de TI e também em outros ambientes, né? Agora, tem casos que eu vou seguir no modelo mais tradicional, que eu não tenho essa abordagem adaptativa e não tenho a necessidade disso. No meu caso, por exemplo, no primeira experiência lá com o PMO da Alcon, eram projetos que tinham previsibilidade, tinham conhecimento, era de engenharia. Então, eu poderia seguir ali no modelo mais tradicional com todos os projetos que não precisavam dessa abordagem mais adaptativa. Falando um pouquinho aí do método Kanban, né? O que é o método Kanban, pessoal? Normalmente o pessoal fala que o método Kanban é o quadrinho ali com os post-its e aquilo ali é Kanban. Na verdade, ele é o quadro Kanban, né? Quando a gente fala do método, é muito mais do que isso, né? Então, o método Kanban, o foco dele é gerenciar o tipo de serviços profissionais conhecido como trabalho do conhecimento. Então, quando a gente fala de método Kanban, o objetivo é visualizar o trabalho do conhecimento, né, que é invisível. Então, quando a gente está fazendo desenvolvimento de software, vai chegar lá, tem um requisito, o requisito vai para o desenvolvedor, ele vai pensar, vai desenvolver, depois vai para teste. Isso não é tão visível como, por exemplo, a construção de montagem de um carro, né? Então, ele traz muito esse conceito, o objetivo dele é trazer visão, trazer visibilidade através do fluxo de trabalho. Então, ele não é um método para fazer gestão de projetos. Então, ele não é um processo de desenvolvimento de software. Então, o objetivo dele é melhorar a entrega de um serviço, catalisar melhorias e evoluir o negócio para ser alinhado com o propósito. Então, quando a gente fala de Kanban, ele não é vamos falar assim, ele não está concorrendo com melhores práticas do PMI, não está concorrendo com o Scrum, com o Prince. Na verdade, ele é adicionado ao modelo de trabalho que você atua, o modelo do seu trabalho, independente do que você está utilizando, e ele utiliza um meio para melhorar como você faz as coisas hoje. Então, você vai ter uma visão do seu fluxo, você vai começar a identificar quais são os seus gargalos, quais são os seus pontos ali de melhorias e vai começar a trabalhar em melhorias incrementais. E aqui o método Kanban ele tem um resumo, então ele tem princípios da gestão de mudança, princípios da entrega de serviço e práticas gerais. Então, os princípios da gestão de mudança começam pelo que você faz agora. Então, no primeiro momento, você não vai implementar nenhuma mudança, você tem que entender o que está acontecendo para começar a identificar os pontos de melhorias e assim começar a trabalhar. Obter acordos, então, consentimento de todos para fazer melhoria dentro do processo. E encorajar atos de liderança.
Então, aquele modelo que a gente falou, que a gestão não tem que ficar isolada em uma pessoa, então ela tem que ser compartilhada. Então, tem que encorajar as pessoas para ter atos de liderança de acordo com o momento ali da implementação. Princípios da entrega de serviço: compreender e focar nas necessidades e expectativas do cliente, gerenciar o trabalho e não os trabalhadores, e revisar regularmente seus sistemas. Em práticas gerais: visualização, limitar o trabalho em progresso, né? Frase bem marcante: para de começar e começa a terminar. Então, eu começo a limitar, eu vou focar naqueles pontos e a partir do momento que eu entreguei, eu começo a puxar novos itens. Gerenciar o fluxo, então realmente identificar, entender como é que está o fluxo, o movimento ali e os pontos de melhoria. Tornar as políticas explícitas, estabelecer ciclos de feedback, melhorar colaborativamente, evoluir experimentalmente. Modelo ali do Lean Startup. E o Kanban, ele separa em Upstream Kanban e Downstream Kanban. Então, quando a gente fala de Upstream Kanban, a gente está falando de entender que é a necessidade do cliente. Então, realmente, o foco aqui é a eficácia. Então, o que realmente vai trazer valor, eu vou entender e vou ver qual que é o valor que isso vai trazer para o meu negócio. Enquanto do Downstream, aqui eu vou ter um ponto de comprometimento, né? Então, no processo de ideação, é muito maior a capacidade de ideação do que execução. Eu vou ver tudo que tem no processo de ideação aqui no Upstream, identificar o que vai trazer mais valor para a minha empresa, e aí eu vou ter o ponto de comprometimento, eu vou fazer isso que vai trazer mais valor e vai entrar no Downstream, que aqui é realmente entrega mais rápida com mais qualidade. Então, é super importante na governança de portfólio a gente ter claro o que é Upstream e o que é Downstream. E está claro, tem as políticas explícitas, qual que é o fluxo de trabalho, o que eu tenho que fazer para passar de um processo de Upstream para Downstream. Porque senão o que vai acontecer? Tudo vai entrar e tudo vai ser executado e eu não sei o que realmente vai trazer valor para o negócio. Como a gente comentou anteriormente, lá, governança de portfólio é alinhar as iniciativas com a estratégia da companhia. Então, se eu não fizer isso aqui, o que vai acontecer? Eu vou começar a entregar muita coisa, mas que não vai trazer valor nenhum para a companhia. Algum ponto aqui, pessoal? Tá claro? Upstream e Downstream? E aí, gente, como é que eu vou montar o meu Upstream? Isso vai depender muito do contexto. Aí existem algumas técnicas, alguns métodos para você criar o seu Upstream. No próprio método do Kanban tem o estático, você vai entender e mapear o seu fluxo. E ali você vai começar a trabalhar, medir e vai ter uma evolução contínua ali do seu processo. E Downstream é a mesma coisa, né? Então, cada um, aqui, por exemplo, é mais focado no desenvolvimento, né? Desenvolve, homologa, depois entrega. Mas eu posso criar isso para qualquer tipo de serviço, independente do tipo de empresa. Posso pegar, por exemplo, uma advocacia, ele tem um fluxo de trabalho. Vai chegar um cliente, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, entendeu? Tem um cupom de comprometimento, depois eu tenho que fazer toda a parte de Downstream de execução. E aí, Alencar, eu posso ter essa visão no nível de portfólio. Então, o que acontece? Eu posso ter no nível de app, pensando em TI. Tem um no nível mais macro e depois para as squads ou para as áreas, eu abro isso a nível de história, a nível de tarefas. Mas no primeiro momento eu posso ficar só no nível de portfólio, tendo uma visão de épico, uma visão de projetos, uma visão de produto, mostrando em qual etapa de fluxo que está ali, qual o percentual de avanço daquela iniciativa específica. E esse aqui é o framework, pessoal, que a gente utiliza hoje, que dá uma visão completa do processo como um todo de implementação das iniciativas dentro da companhia. Então, esse framework aqui é do ServiceNow. Então, como é que é a proposta dele? Sempre alguma coisa, ele vai começar numa ideia. E como a gente está falando daquela abordagem mais adaptativa, é fundamental você ter uma entrada aqui do processo de ideação. E não necessariamente, que era um problema que eu já vivi, que era o quê? Era apenas uma ideia e ele já virava projeto. Então, não passava para aquele processo de upstream. Então, se eu tenho um fluxo claro que tem um processo de upstream, de ideação, então a ideia vai entrar aqui e ela vai ter algum processo, algum modelo aqui de fazer discovery, um inception, um design sprint, um entendimento de processo.
depois ele vai para o fluxo de demanda, aí no demanda aqui eu vou entender um pouco mais, ver qual que é o impacto que aquela demanda traz para o negócio, qual que é o risco de implementação, e aí toma a decisão das demandas mais prioritárias, aí pode criar um comitê, ou pode ser um fluxo contínuo, aí tem que ser definido, ele pode seguir no modelo waterfall, híbrido ou ágil. E aí segue na execução normal e depois implementa. Esse aqui é um modelo específico, pessoal, mas na verdade podem ter inúmeros modelos, aí vai depender muito do contexto. Por exemplo, no modelo da empresa que eu trabalhava na Alcon, a gente não tinha o processo de ideação. A ideação era o quê? Era a área comercial. Então, a área comercial ia lá, entendia a necessidade do cliente, fazia uma prospecção, a área de engenharia definia a solução, depois daquela solução, precificava, apresentava, assinava o contrato, ela vinha automaticamente para a área de projetos, para a implementação. Então, não existia essa necessidade de fazer um discovery, de fazer um entendimento melhor para definir o escopo. O escopo já chegava bem claro, o projeto, com o contrato já assinado, e a gente implementava e detalhava um pouco mais para seguir com a implementação. Já no modelo de software, não, tem necessidade. Já quero implementar uma nova ferramenta para resolver um problema do meu cliente, como a gente viu lá na construção do produto. Vou fazer alguma abordagem de discovery aqui para entender, ver se faz sentido, passa no pipeline lá de priorização, depois vira implementação, aí pode seguir no modelo ágil, waterfall ou modelo híbrido. Depois transfere para a operação. Falando em cultura, pessoal, essa foto aqui é bem emblemática. Essa foto eu que tirei. Então, como o Peter Drucker já falava, né? A cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, não sei se vocês conhecem aqui o Go Horse Process. Acho que é o método 80. Tem certificação também, o Alencar. Não sei se é boa aí no Canadá. Mas isso aqui é uma foto que eu tirei, onde, numa das empresas, não vou falar o nome aqui, eles criaram, a cultura era tão de Go Horse que eles fizeram um adesivo. Então, um dos gerentes lá falou, cara, vou criar um adesivo e todo projeto que for utilizado Go Horse, eu vou colocar esse adesivo. Confrontando o PMO, falando, cara, não funciona o PMO, isso que você está falando não funciona, no final é tudo Go Horse. Então, é super importante a governança de portfólio trabalhar com relação à cultura. E essa cultura é o dia a dia, trabalho de formiguinha. E lá, mostrar, tá junto lá, como eu comentei naquele modelo lá de atuar, num perfil mais de ativo, né, de atuar, mostrando que realmente aquilo que está sendo definido vai trazer um valor. Eu fazer um planejamento, ou fazer um inception, qualquer coisa que definir como um processo dentro da área, vai trazer valor. E para isso, dependendo da cultura, você vai ter que ir lá, executar e depois apresentar os resultados. Então, nesse caso, por exemplo, dessa empresa, a gente adotou uma abordagem diferente. Em vez como não tinha um patrocínio forte, a gente selecionou alguns projetos para a gente experimentar o que a gente entendeu que seria válido para a companhia e depois a gente mostrar realmente para as pessoas que estavam fazendo parte daquela equipe que aquilo ali trazia valor e depois mostrar para a companhia como um todo, se seguir esse modelo, se você fazer um planejamento, seguindo um modelo tradicional ou numa abordagem mais adaptativa, isso vai te ajudar, vai trazer resultado, vai trazer valor. Então, isso é um trabalho de formiguinha que tem que fazer desde do board executivo, aí vai depender muito do contexto, para realmente criar essa cultura aí de projeto e produto dentro da companhia. E último ponto, pessoal, é com relação ao contexto e expectativas. Então, eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos que eu vivi. Então, na Alcon, no Achei e na Ultragaz, e é onde o contexto e expectativa era totalmente diferente. Então, se eu tentasse implementar o modelo do Ultragaz na Alcon, eu teria um insucesso tremendo. E vice-versa. Se eu pegar o modelo aqui que a gente implementou na Alcon, na Ultragaz, seria uma catástrofe. Então, é super importante a gente entender o contexto ali da empresa, da companhia, os processos e as expectativas também. O que o board quer? Aqui, por exemplo, na Alcon, a expectativa era o quê? Não existia nenhuma área de PMO, então não tinha nada, era Go Horse total. E aí ela tinha uma perspectiva de crescimento muito grande, então ela queria estruturar para quê? Para ela ter mais informação para tomada de decisão.
Então, para ele não pegar um projeto muito grande e pode chegar ao ponto de quebrar a empresa, né? Diferente do Axê, que já tinha um PMO, no Ultragaz também tinha, e tinha contexto aqui, a gente tinha um patrocínio forte, no Axê já não tinha, cada um tinha uma cultura diferente, então a gente tem que trazer uma abordagem diferente para cada um. E sempre naquele modelo lá de agilidade, né? Entregar valor de forma incremental, com melhoria contínua, com ciclos pequenos. Não adianta falar, vou estruturar o PMO, mas vou começar a entregar valor daqui a 1 ano. Tem que entregar valor sempre, gente. Isso é fundamental para realmente até todo mundo começar a enxergar como uma área que realmente está fazendo, está colaborando para o resultado da companhia. E como é que a gente faz isso? Existem vários métodos. Um deles é fazer um design sim. Então, por exemplo, reunir o pessoal e começar a entender quais são as dores que tem e trazer todo mundo para colaborar. O que a gente pode fazer ali para melhorar? Ou no próprio Gemba, como a gente, por exemplo, fez lá no Axê, que é realmente ir lá para dentro do projeto e executar junto com ele. Estar lá junto com ele, resolvendo, mostrando para ele que aquilo ali realmente traz um valor aquele processo traz um valor, ou também assumindo alguns projetos e mostrando para a companhia que se a gente seguir um método ali, que uma melhor prática que é utilizada no mercado, traz resultado, aquilo ali vai fortalecer a área e fortalecer a implementação daquele processo dentro da companhia. Ou fazer um assessment também, ou na verdade o melhor é usar todos eles para você ter mais informação para tomada de decisão. E o assessment a gente vai falar, por exemplo, tem algumas ferramentas, Gartner tem, o PMO Valuing, ou você criar, vou mostrar para vocês, formulário mesmo simples, lá no Google Forms, com algumas perguntas específicas, para trazer um feedback das pessoas que fazem parte do processo. Então, isso é super importante, entender esse contexto para ver qual que é a melhor abordagem ali, quais são as principais dores, para começar o trabalho de evolução, de estruturação da área, ou de melhoria ali, de evolução da área, para realmente trazer um resultado efetivo ali para a governança de portfólio ou PMO também, independente do nome que for definido. Então, pessoal, o que eu tinha para apresentar eram esses pontos. São pontos que eu acho que são importantes aqui no primeiro momento, vamos falar assim, os fundamentos que a gente precisa entender sobre alguns pontos específicos para começar ou para trabalhar dentro de uma governança de portfólio, dentro de PMO. Aí fico aberto aí se tiver alguma dúvida. Até o Rodrigo compartilhou aqui, realmente tem até uma certificação que você faz do certificação Go Horse. Eles dizem que se você pensou, não é Go Horse. Go Horse não pensa nada. É isso aí, até brinco com o pessoal. O pessoal, não, mas é tudo Go Horse, Go Horse. Eu falei, ó, o que eu entendo de Go Horse? Imagina o seguinte, vamos fazer um churrasco lá em casa. Aí você não vai pensar nada. Vai falar, o churrasco, vamos fazer o churrasco. Fala nem em casa, vamos fazer o churrasco. O que acontece? Todo mundo sai. Então não alinhou nada. Então um vai comprar cerveja, o outro vai comprar carne, ou todo mundo compra cerveja, mas você não definiu o local, definiu o que cada um vai entregar. Então cada um vai sair e fazer o que achar que é o correto. E aí vamos ver o que vai dar, né? Pode ser que cada um vai encontrar na sua casa, todo mundo vai comprar carne. Agora, você pensou um pouquinho, não, vamos dividir, você compra carne, você compra cerveja, vai ser 19 horas lá em casa, aí você já fez um plano, aí já não é Go Horse. Alguma dúvida, pessoal? Algum ponto que eu não abordei aqui que ficou? A gente tem mais 2 agentes que a gente vai estressar mais processos, ferramentas, estruturação da área, que era mais uma visão geral dos pontos que eu acho que são importantes aí, pensando em governança de portfólio e gestão integrada de iniciativas. Algum ponto que não ficou claro? Só uma contribuição, Rodrigo, parabéns pela apresentação. E certamente o fato de todos estarmos aqui é porque em alguns locais que o processo está mais estruturado, ou também em locais que o processo está menos estruturado, eu acho que tem um pensamento coletivo
aí de que dá para ser melhor e que é um processo de evolução contínua. Então, todos que estão aqui certamente estão imbuídos aí nesse processo de melhoria contínua. Alguns porque sabem que está muito ruim e precisa melhorar, outros porque, né, já sabem que estão numa evolução um pouco melhor, mas precisam melhorar também. O fato é que todo mundo acha que precisa melhorar, entende que precisa melhorar. O melhor caminho para isso é a coletiva, em eventos e em encontros como esse, que, né, se debatem ideias, trocam informações, e aí todo mundo que está envolvido, né, todo mundo cresce junto. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado, Rodrigo. O Fábio compartilhou aqui. Isso é bacana da Deloitte. Pessoal, métodos, o que mais a gente tem, né? Acho que a gente tem que, eu falei, cinturão do Batman lá, e quanto mais, e ver o que é o melhor para aquele contexto. Dependendo, para resolver uma dor, uma coisa simples já resolve, né? E a gente fica até gerando muita complexidade, né? Tentando implementar muita coisa ali, que no final traz mais complexidade do que resolver aquele problema. Então, uma outra dica também é pensar simples, né? Tentar pensar da forma mais simples possível e não ficar, eu tenho que plantar safe porque está na moda, ou eu tenho que usar Scrum porque está na moda. Pode ser que para aquele contexto, para a sua companhia, para a sua área, não faz sentido, né? Então, não é porque está na moda, todo mundo utilizando, está sendo falado, que vai trazer resultado. Mais algum ponto, pessoal? Alguma dúvida? Então, fico à disposição aí também. E aí a gente se encontra, então, na próxima quinta. Obrigado, pessoal.